Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo esteve nessa cidade de Tessalônica anunciando a verdade do amor de Deus. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos você vai ter então a história da viagem missionária de Paulo no capítulo 17 de Atos. Você tem o relato de como então Paulo em direitura, o texto coloca ali, ao meio da revista atualizada, coloca, eles foram em direitura. O navio estava indo para um lugar, de repente ele rumou para o outro, e eles foram então a Tessalônica e aquela região ali da Grécia. Tive o privilégio de ter como membro da igreja por 6 meses um casal de gregos. Eu ganhei uma Bíblia grega no koiné, que era a língua falada no tempo de Jesus, e no grego atual. E ele se formou o ano passado no nosso seminário aqui em Ijuí. Stax e Vule, um casal de Tessalônica, muito queridos, uma bênção de Deus. Eles vieram para o Brasil, trabalhar no Lar da Criança por algum tempo lá em Ijuí, e depois eles entraram na faculdade, se formaram, e talvez até voltar para a Grécia também, não sei como é que Deus tem planejado para ele. Mas Deus tem uma palavra para nós que foi endereçada aos Tessalonicenses, mas também é endereçada para nós. A igreja de Tessalônica estava entristecida. A palavra de Deus nos diz que Jesus ia voltar para buscar o seu povo. Mas algumas pessoas já estavam morrendo, das pessoas que creram no Senhor Jesus. Então os parentes começaram a ficar tristes. Na primeira carta, no capítulo 4, então Paulo começa a discorrer sobre o que iria acontecer antes da volta de Jesus. E para eles não ficarem tristes, havia uma febre naquela igreja. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E de repente, algumas pessoas deixaram até de trabalhar. E aí eles disseram, vamos louvar o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas, e tudo mais. Então Paulo é obrigado a dizer, olha, irmãos, quem não trabalha deve fazer jejum, então. Mas vamos trabalhar. Jesus vai voltar, é verdade. E esse capítulo 2 da segunda carta, Paulo fala de novo sobre o assunto da volta de Jesus, fala de acontecimentos que antecediam a volta de Jesus. E então, do versículo 13 em diante, ele começa a falar para nós. Falando para os Tessalonicenses, fala para nós também. Nós também somos gentios. A palavra gentio é muito usada na Bíblia. Você já deve ter lido na Bíblia gentio, não gentil com L, gentio. A palavra gentio do hebraico, ele vem de uma palavra que significa costas. A visão do povo de Deus é que todos os outros povos são gentios, porque viraram as costas para Deus. E é por isso que Paulo fala aos Efésios, ele diz, vocês estavam sem Deus no mundo, agora vocês se converteram, vocês estavam indo para um rumo, e agora vocês viraram, se converteram, estão indo para o céu, para a salvação. E esse é o tema deste parágrafo que Paulo está falando aqui aos irmãos no versículo 13 a 17. Ele diz assim, mas irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai,
que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Amém? Vamos orar? Pai, diante desta palavra, deste incentivo de Paulo aos irmãos tessalonicenses, nós também nos colocamos diante de Ti nesta hora, e que Teu Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever essas palavras, torne essas palavras vivas em nosso coração, em nosso contexto, na nossa cidade, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, Senhor. Ó Deus, que a esperança que Paulo disse aos tessalonicenses que o Senhor deu a eles, seja também a esperança que vem ao nosso coração, que a consolação que eles receberam, seja também a consolação que vem ao nosso coração, que o conforto que eles receberam no coração, seja também o conforto que nós recebemos, e o fortalecimento que eles receberam, seja também o fortalecimento que nós recebemos de Ti e da Tua palavra para toda a ação e para toda a palavra. Que falarmos, que pensarmos, e toda a ação, quando agirmos, quando estendermos a mão, quando dermos o nosso ombro ao irmão que está passando por lutas e dificuldades, e que também nós sejamos amparados por Ti, da mesma forma como nós amparamos o nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Paulo diz aos irmãos em Tessalônica que Deus escolheu eles para a salvação desde o princípio. É interessante a gente pensar nisso, porque Deus não olhou para os tessalonicenses, Deus não olhou para você, mesmo 2000 anos de história entre nós e Paulo e esta carta, praticamente 1950 anos, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus não fez uma análise ou uma avaliação como nós muitas vezes fazemos. Nós começamos a olhar e experimentamos, analisamos, somamos, medimos, e às vezes a gente fica em dúvida, faço ou não faço, compro ou não compro, vendo ou não vendo, faço isso ou não faço. Deus não teve dúvida. Deus teve certeza absoluta antes da fundação do mundo. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Gente, fica tranquilo, Jesus vai voltar. Mas até Ele voltar, que o Espírito Santo de Deus fortaleça a fé de vocês, console vocês, porque o Espírito Santo é o Consolador. Ele é aquele que nos dirige, é aquele que nos orienta. Que Ele esteja sobre o coração de vocês, fortalecendo. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Esse princípio o inimigo não pode arrancar da palavra de Deus. É uma verdade eterna. Antes do tempo existir, Deus já havia decidido salvar você. Deus conhece todas as coisas. E se você é dele, aproxime-se cada dia mais, cada vez mais do Senhor. Deus é um Pai maravilhoso. Deus é um Pai eterno, terno, cheio de graça, cheio de amor. Nós temos amor. Mas a Bíblia sabe o que diz a respeito de Deus? Deus é amor. Deus se ira. Deus se lembra. Mas quando João escreve na sua primeira carta a respeito de Deus, ele diz, Ele é amor. Ele é amor. Ele é bom. O profeta Naum nos escreve no capítulo 1, no versículo 7, Deus é bom. Deus é bom sempre. Quando Jesus foi interpelado por um jovem com muitas posses, ele diz, bom mestre. Jesus não aceitou o elogio e o louvor de nenhum homem. Aliás, Jesus nunca aceitou o louvor dos homens. Ele estava esperando o louvor que Deus dá. E é isso que Paulo está falando aqui. Olha o versículo 14. Para isso vos chamou pelo nosso evangelho,
para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela glória que estava sobre Adão e Eva lá no jardim que eles perderam? Aquilo que Paulo fala em Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e estão despidos ou destituídos da glória de Deus. Em Cristo, nós somos chamados para fazermos parte da glória de Jesus. Pedro, Tiago e João viram essa glória. Eles subiram aquele monte da transfiguração e Jesus se transformou na frente deles, se transfigurou. E Marcos diz que a roupa de Jesus, a roupa, ele não diz do rosto porque era tão forte, o brilho que ele não podia enxergar era mais forte do que o sol ao meio-dia. Mas as roupas ele conseguiu ver. Pedro, que foi o discipulador de Marcos, ele diz que as roupas de Jesus eram tão brancas, eram tão brilhantes, que nenhum lavandeiro, por maior que seja o uso de potassa, ele poderia branquear daquele jeito. O apóstolo Paulo, ele estava convicto da sua fé. Ele foi a uma viagem talvez de negócios até a capital da Síria, Damasco. E já que ele estava indo para lá, ele não gostava de perder tempo. Ele pediu uma carta para prender os cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam fugindo dos princípios da antiga aliança, do povo de Israel, dizendo que Jesus é o Messias. E então Paulo, naquele caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E a glória de Jesus era tão brilhante, era tão forte, que ele não viu nada senão luz. E a Bíblia nos dá conta de que ele ficou cego 3 dias. Essa é a glória de Jesus. E Paulo diz também na sua segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 3, que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, pela ação do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 13. Ele diz: Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. E como é que essa salvação acontece? Pela santificação feita pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que entra na nossa vida e começa a nos mostrar, nos orientar, nos dirigir para agirmos e vivermos debaixo da vontade e direção de Deus. Jesus tinha muita coisa para ensinar para os seus discípulos, mas eles não podiam suportar aquele ensino total. Mas quando o Espírito Santo viesse, Jesus diz, naquela última noite, Ele vos fará lembrar e vos ensinará, porque Ele vai receber do que é meu e vai dar para vocês. O mesmo João escreve, no capítulo 12, que quando o Espírito Santo foi dado, então eles lembraram que roupas foram estendidas no chão, palmeiras foram colocadas na rua, e Jesus, montado num jumentinho, adentrou a cidade de Jerusalém, debaixo de louvores, dizendo: Hosana, Hosana nas maiores alturas, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Gostaria de pensar sobre 3 temas. Versículos 13 e 14 nos diz que Deus nos escolheu para a salvação, não foi para a perdição. Quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, foi feito um decreto de morte. Na semelhança daquele decreto que Artaxerxes, rei ou imperador do Império Medo-Persa, ele havia feito. Ramã enganou o rei. Ramã enganou o rei e ele fez um decreto de morte. A rainha Esther intercedeu pelo povo de Deus. Então um novo decreto foi feito. Um novo decreto de libertação. E naquele mesmo dia que os inimigos pensaram que iam exterminar os judeus, eles é que morreram. Esther simboliza Jesus. Jesus se colocou na brecha entre mim, entre você e Deus. Ele carregou sobre ele a nossa maldição. Aquela cruz, o madeiro, maldito, porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro.
Ele levou sobre si. Então Deus nos escolhe para a salvação. Existe uma predestinação para a salvação. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 nos diz isso. João capítulo 3, versículo 36 nos diz que quem crê no Senhor Jesus já passou da morte para a vida. Capítulo 5, versículo 24. Mas no capítulo 3, verso 36, ele segue dizendo: mas aquele que não crê em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Esse decreto de Deus é tirado de sobre nós quando nós nos entregamos a Jesus. Quando você se entrega a Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele é atribuído a seu favor. Naquele mesmo momento, Deus nos declara judicialmente santos, sem pecado. Mas a gente sabe que a gente é pecador. O apóstolo Paulo, ele nos diz, no início do seu ministério, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Na sequência ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Olhando para os membros da igreja, ele se comparou a mim e a você, e ele disse: eu sou o menor entre o povo de Deus. Mas na carta para Timóteo, já na prisão, antes de morrer, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, mostrou a verdadeira humildade ao reconhecer que sem Jesus não há salvação. Quem nos escolhe para a salvação é Deus. E Ele usou a palavra dele, Ele usa a palavra dele para nos levar à fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvirmos a pregação da palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. É pela fé que nós somos salvos. Essa escolha para a salvação, ela não é feita aleatoriamente, ela é feita através de Jesus. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Fé na verdade, versículo 13. A nossa fé não está firmada no vazio, está firmada numa pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Nós somos salvos e Deus nos escolheu para a salvação, para tomarmos parte da glória de Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 10 e 11, o autor escreve que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não somos nós que temos a honra de dizer: sou irmão de Jesus. É o contrário. Jesus diz para você: eu tenho muita felicidade e alegria de ter você como minha irmã, de ter você como meu irmão. É graça de Jesus. E esse é o verdadeiro exemplo de humildade que nós podemos ter. Deus nos exorta a não desanimar, versículo 15. Ele diz assim: irmãos, ficai firmes. Por quê? Alguns deles estavam desistindo, alguns deles estavam desanimados. Mas nós cremos em Jesus, e Jesus não vem, e o mal cresce no mundo, e as coisas estão indo de mal a pior. E talvez hoje você diga, como alguns que Pedro, na sua segunda carta, dizem: cadê a promessa da sua vinda? Tudo continua como desde o princípio? Será que de fato Jesus vem? Ele vem. Ele vem no tempo certo. Ele não vem antes nem depois. Creia, Deus sabe o tempo certo. Ele veio no tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele veio na plenitude do tempo, ele não veio nem 10 minutos antes, nem 10 minutos depois. Ele veio na hora certa. Deus é o Senhor de dias. O tempo está em suas mãos. O tempo foi criado por Ele. Ele vive fora do tempo. Ele não habita na eternidade. Deus habita a eternidade.
Se ele habitasse na eternidade, ele seria menor do que a própria eternidade. Mas ele habita a eternidade. A eternidade é ele próprio. Nele está a vida. Ele é a luz. João diz que houve um homem que veio como testemunha da luz, mas ele não era luz. O nome dele, João Batista. Mas ele apontava para a luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. E como é que a gente não desanima? Existem alguns princípios que aqueles irmãos em Tessalônica tinham que praticar. Hoje de manhã nós celebramos a ceia do Senhor. No dia 16 nós vamos ver batismos, pessoas entregando a sua vida a Jesus em obediência à ordenança de Jesus. Hoje de manhã nós celebramos uma outra ordenança do Senhor Jesus. E quando Paulo está escrevendo essa carta para aqueles irmãos em Tessalônica, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento. Então, alguns princípios e práticas que nós achamos tão corriqueiro de hoje, na verdade era chamado de ensinos transmitidos pelos apóstolos. Então, o que Paulo aconselha a eles? Permaneçam nessa tradição. Não no tradicionalismo, mas na tradição. Aquilo que vocês ouviram de nós. E não só aquilo que vocês ouviram de nós. Paulo diz mais. Aquilo que nós escrevemos para vocês. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, são para nos mantermos animados. E em terceiro lugar, Deus mesmo e Jesus está conosco nessa caminhada. Versículo 16, 17, ele diz: o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso confirma com a própria promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. E não é somente todos os dias, o dia todo. Nenhum momento ele nos abandona. É como diz o cantor cristão: nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas. Guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Nenhum. Jesus conhece a nossa luta. Ele conhece as dificuldades que você tem enfrentado. Ele sabe como consolar. Porque ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse: eu vou enviar um outro Consolador. A palavra outro ali não é heteros em grego, é allos. Heteros seria um outro de um outro tipo. Mas quando ele disse um outro, com esta palavra, ele disse um outro igual a mim. Um outro igual a mim. Ele vai conduzir vocês, ele vai dirigir vocês. E é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. Jesus podia estar num barco, mas não estava na praia. Ele podia estar dentro de uma casa, mas não estava lá fora. Mas o Espírito Santo, porque é Deus, é Espírito, não tem um corpo físico. A Bíblia nos diz que o Espírito envolve toda a terra. Quando a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, é igual uma galinha quando está chocando os seus ovos. Ela envolve tudo. Por isso Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito, porque ele pode, e ele enche todas as coisas. A palavra de Deus também compara o Espírito Santo com o vento. Está à nossa volta, acima, à frente, ao lado, atrás, abaixo. A palavra Espírito em hebraico é ruach. É meio difícil talvez de falar porque a língua hebraica é gutural. Mas a palavra grega para Espírito é pneuma. E você tem no seu carro alguma coisa que é cheia de pneuma, de vento, que é o pneu. É o vento.
Quando Deus criou Adão, Deus soprou o espírito da vida nele. Paulo está consolando esses irmãos, dizendo que o próprio Senhor Jesus está conosco nessa caminhada. E é por isso que Jesus disse, é melhor que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E para vocês é melhor, porque ele vai estar em todo lugar, com todas as pessoas. Convencendo do pecado, convencendo do juízo, convencendo da justiça. Consolando, confortando, dirigindo, guiando, abrindo, dando sabedoria, ensinando. Por que ele faz isso? Em primeiro lugar, porque ele nos ama. O amor se doa. O amor de Deus por nós é um amor de doação, não é um amor de troca. Nosso amor muitas vezes é o amor toma lá da cá. Eu amo quem me ama. Eu faço bem para quem faz o bem para mim. Mas o amor de Deus, e é este amor que deve ser base para a nossa vida. Amar, porque Ele nos ama. A palavra de Deus nos diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele já deu o exemplo. E agora nós podemos e devemos imitar. Em segundo lugar, para nos consolar, ele diz no versículo 16. Em terceiro lugar, para nos dar esperança pela graça. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, Pedro diz, esperai inteiramente na graça de Deus que será revelada em Cristo Jesus. Espera na graça. Espera na graça do Senhor Jesus. Em quarto lugar, ele está aqui para nos animar. Quando Jesus estava naquele jardim, sabendo o que ia acontecer com ele logo depois, talvez até sentindo o movimento daqueles soldados, juntamente com Judas, que veio para beijar Jesus e apontar Jesus para os soldados naquela madrugada. A Bíblia nos diz que Jesus estava tão angustiado que ele teve suor de sangue. Hemadidrose. Jesus suou sangue. Mas naquela hora, Deus mandou um anjo para consolar Jesus. Quando Pedro estava preso, Deus mandou um anjo, tirou ele da prisão. Quando Paulo estava no barco, naquela tempestade, Deus mandou um anjo que disse para Paulo, fica tranquilo, tranquiliza eles, porque estão há 14 dias sem comer, jejuando, pedindo aos deuses deles para que essa tempestade termine. Ninguém vai morrer desse barco, mas vocês vão terminar náufragos e vão chegar numa ilha chamada Malta. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus enviou o seu anjo ali e fechou a boca dos leões. A ideia do texto original é que Deus tirou o cheiro de Daniel. Mas quando os outros foram jogados naquele mesmo lugar, não chegaram nem embaixo e já estavam cheirando muito bem. Quando os irmãos, amigos de Daniel foram jogados dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida, Nabucodonosor olha para dentro e ele diz, o que eu estou vendo? Não foram 3 que a gente jogou? Por que eu estou vendo 4? E esse quarto é diferente. É diferente. É filho de Deus. Ou, na opinião dele, filho dos deuses. E não sabemos quem que era. O Senhor Jesus estava ali. O anjo do Senhor. A presença do Senhor. E o mesmo Senhor Jesus está conosco hoje, amém? Amém. Por quê? Para nos fortalecer. No momento da luta, da dificuldade, nós fraquejamos muitas vezes.
É isso que Deus disse para Josué. Josué, já passou 30 dias, vocês vasculharam a montanha inteira e não encontraram Moisés. Josué, seja forte e corajoso. 3 vezes Deus disse para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Tenha coragem. Quando Jesus estava caminhando em cima do mar, e de repente os discípulos veem Jesus caminhando, talvez entre 4:30, 5 horas da manhã, eles veem Jesus, eles ficam apavorados, pensam que é um fantasma, eles começam a gritar, e Jesus disse, calma, tenha um bom ânimo, sou eu. Sou eu. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe uma promessa de Deus. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 14, ele diz, quem são os anjos? Quem são os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna? A resposta ali é sim. Sim. Deus não nos esqueceu. Aqueles irmãos estavam entristecidos, pensando que Deus os havia esquecido, que seus entes queridos já tinham morrido, que Jesus ia voltar e ia levar só os vivos. A primeira carta, então, ele diz, não. Vai acontecer 4 coisas. O próprio Senhor Jesus vai vir. Ele não vai mandar um anjo, é Ele mesmo que vem. O próprio Senhor Jesus. Segunda coisa que vai acontecer, os que tiverem mortes vão ressuscitar primeiro. Só que vai ser tão rápido que o terceiro ponto que Jesus ensina ali através de Paulo é que nós vamos ser transformados, vamos receber um corpo glorioso. E quarto, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Essa é a promessa dele. 1 João 2:25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus escolheu você com um propósito. Habitar com ele o céu. Amém? Se você ainda não tomou essa decisão ao lado do Senhor Jesus, de receber o Senhor Jesus, para que ele te dê a capacidade de escolher e dizer, sim, eu quero. Eu quero fazer parte desse povo de Deus. Hoje a palavra está diante de você. Você pode tomar essa decisão. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Se Deus falou ao seu coração e você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, não deixe passar a oportunidade. Entregue-se a Ele. Entregue-se ao Senhor da vida. Ele já deu prova do amor dele por você. Não deixe passar essa oportunidade. Abra o seu coração. Reconheça que você é pecadora, que você é pecador. Reconheça que aqueles cravos que prenderam Jesus naquela cruz eram nossos. Que aquela coroa de espinho não era para ele, era para nós. Que o chicote que marcou os seus ombros, suas costas, era o castigo que nós merecíamos. Naquele dia, 3 homens estavam condenados à morte. Pôncio Pilatos colocou Barrabás na frente do povo junto com Jesus. E um assassino foi liberto no lugar do Senhor da vida. Eu fui liberto lá. Você foi liberta lá. Você foi liberto lá. Aquele sangue de Jesus foi por minha causa e por sua causa. Deus nos escolheu desde a eternidade para a salvação, não para a condenação. Jesus disse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, agarre-se a esse Jesus. Não deixe ele ir embora. Não deixe a oportunidade de entregar a sua vida a ele. Faça isso.
Faça isso. Se você desejar orar nessa hora, fazendo essa entrega, você pode fazer. Isso aqui é a casa do Pai, é a casa de oração. É nesse lugar que nós buscamos a Deus. Cada um dos que já são membros dessa igreja ou já se converteram, deixaram o seu caminho, fizeram isso num culto público. Eu fiz isso no dia 2 de janeiro de 2000. Que dia maravilhoso. Nunca vou me esquecer. Eu fiz essa decisão pública na primeira igreja batista de Foz do Iguaçu. Você pode fazer isso. É um privilégio que Deus dá para você. A escolha. Adão e Eva tinham uma escolha. Deus tinha colocado o jardim, a árvore da vida e a árvore da morte, o conhecimento do bem e do mal. Eles fizeram a escolha. Eles fizeram a escolha da morte. Mas nós podemos fazer a escolha da vida. Está diante de ti a escolha. Entregue seu coração a Ele. Você pode orar comigo? Se você deseja fazer isso, diga para Ele: Senhor, eu reconheço que tenho pecados, reconheço que a minha vida sem o Senhor, ela tem se tornado uma vida sem sentido, sem propósito. Eu necessito do Teu amor, eu necessito do Teu perdão. Senhor Jesus, neste momento eu abro a porta do meu coração, simbolicamente, para que o Senhor venha não somente para ser um visitante, mas ser o Senhor do meu coração, da minha vida. Me enche com o Espírito Santo. Perdoa meus pecados. Me limpa, me lava pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, Jesus, o Cordeiro do Senhor. Me dá o ânimo e a esperança da vida eterna, como o Senhor prometeu nesta palavra. A Tua palavra me diz nesta noite que o Senhor me escolheu para a vida eterna, para a salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. E eu quero tomar essa decisão ao Teu lado, Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor vai voltar e vai me ressuscitar. E assim como aqueles irmãos em Tessalônica estavam tristes, a Tua palavra os consolou com a esperança da ressurreição. Quero ter essa esperança em meu coração. Quero viver por essa esperança. Quero andar por essa esperança. Até que Jesus venha para nos buscar. Amém. Se você fez essa oração, se você nunca tinha feito essa oração de entrega para Jesus, se alguém fez essa oração, só acende no seu lugar, se você fez essa decisão, entregando seu coração, sua vida, se reconciliando com Deus. Alguém fez essa decisão hoje? Amém. Amém. Diana, Deus seja louvado pela sua vida. Amém? Nós queremos agradecer a Deus, louvando e cantando essa última canção. Não deixe esse lugar sem abençoar pelo menos 3 pessoas. Deus escolheu você para a vida eterna, mas Deus escolheu você também para receber bênção como herança. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Quem crê diz? Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Cante essa canção.